Vamos resolver então o problema 1 do capítulo 3 de Física Matemática do Butkov. Esse problema é dividido em duas partes, onde devemos resolver a parte homogênea e não homogênea da EDO. Como o problema já nos deu uma das soluções homogêneas, podemos usar diretamente essas fórmulas que foram deduzidas no início do capítulo 3, onde W é o Wronskiano da nossa equação. Claro, antes de resolver, devemos deixar a nossa DO com essa cara. Para isso, basta dividirmos toda ela por x ao quadrado e vamos ter então y duas linhas mais y' sobre x menos y sobre x ao quadrado igual a zero. Com a nossa EDO dessa forma, conseguimos ver que p de x é igual a 1 sobre x. E podemos então encontrar nosso Wronskiano. Aplicando então na equação acima, temos que w de x é igual a w0 vezes a exponencial de menos a integral de x0 a x de 1 sobre epsilon de epsilon, que é igual a... Essa integral é fácil de resolver, a gente consegue ver que a integral de 1 sobre epsilon é ln de epsilon, então isso tudo é igual a w0 exponencial de menos ln de x mais ln de x0. Usando a propriedade logarítmica, podemos juntar esses ln's, então é igual a w0 exponencial de ln de x0 sobre x. Assim temos a exponencial de um logaritmo, então a gente pode cortar. E vamos ficar aqui então que o Wronskiano é igual a w0 x0 sobre x. Agora que temos o Wronskiano, podemos então encontrar o nosso y2. Usando a fórmula acima, temos que y2 é igual a y1, que é x, integral de x1 a x, do Wronskiano de eta, que no caso é w0 x0 sobre eta, de eta sobre y1 de eta ao quadrado, que no caso é eta ao quadrado. Resolvendo a integral, temos que y2 é igual a x vezes x0 vezes w0 vezes menos 2 sobre eta ao quadrado aplicado de x1 a x. Isso tudo é igual a, então, tirando a constante para fora, temos menos 2 x0 w0 vezes 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x0 ao quadrado. Isso tudo é igual a menos 2 x0 w0 sobre x mais 2x0 w0 sobre x0 vezes x. Podemos juntar as constantes e dizer então que y2 é igual a uma constante 1 sobre x mais uma constante 2 vezes x. Onde a gente pode ver que essa segunda parte é a solução que já tínhamos, y1. E então temos aqui a primeira parte do problema. Vamos então para a segunda parte do problema, onde devemos encontrar a solução geral da nossa equação diferencial. Para isso, vamos usar a solução homogênea e o Wronskiano, que encontramos na primeira parte do problema, e as equações do método da variação dos parâmetros. Aqui devemos tomar bastante cuidado, pois a EDO que a gente usa é dessa forma, ou seja, R não é 1 sobre 1 menos x, mas sim 1 sobre x ao quadrado vezes 1 menos x. Substituindo os valores na integral, temos então que o 1 é igual a, tirando as constantes para fora, fica menos C1 sobre W0 x0 vezes a integral de x1 a x, 1 sobre epsilon vezes 1 sobre epsilon ao quadrado vezes 1 menos epsilon
vezes epsilon, claro, d epsilon. A gente pode cortar os epsilon, então a gente tem menos integral de x1 a x, 1 sobre epsilon ao quadrado, vezes 1 menos epsilon, d epsilon, claro, vezes a constante. A gente pode querer sumir com esse número negativo, então a gente fica passando ali para dentro, a gente fica com C1 sobre W0x0, integral de x1 a x, de 1 sobre epsilon ao quadrado vezes epsilon menos 1 d epsilon. Para resolver essa integral, a gente pode pegar esse termo e separar em frações parciais. Com isso, a gente vai ter que 1 sobre epsilon ao quadrado vezes epsilon menos 1 é igual a 1a sobre epsilon menos 1 mais b sobre epsilon ao quadrado mais c sobre epsilon. Igualando o denominador, a gente vai ter a vezes epsilon ao cubo mais b epsilon menos 1 vezes epsilon mais c vezes epsilon menos 1 vezes epsilon ao quadrado, que é igual a 1. A gente pode igualar os denominadores, então a gente fica com a mais c vezes epsilon ao cubo mais, vamos ver, b menos c vezes epsilon ao quadrado menos b epsilon, tudo isso dividido por epsilon menos 1 vezes epsilon ao cubo. Isso tem que ser igual a 1 sobre epsilon menos 1 vezes epsilon ao cubo. Não, aqui é epsilon ao quadrado. A gente pode cortar os quadrados do cubo e o epsilon pelo epsilon de baixo. Então a gente fica com os denominadores iguais. Como b tem que ser igual a menos 1, b menos c tem que ser 0, então c também é igual a menos 1. E a mais c é igual a 0, então a é igual a 1. Agora que a gente separou em frações parciais, a nossa integral fica 1 igual a C1 sobre W0x0, integral de x1 a x de 1 sobre epsilon menos 1 da epsilon, menos integral de x1 a x de 1 sobre epsilon ao quadrado, menos integral de x1 até x de epsilon, d epsilon aqui também. Essa integral é bem mais fácil de resolver, então a gente tem que C1 sobre epsilon 0 x0 vezes ln de x menos 1 sobre x1 menos 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x1 mais ln de x1 sobre x. Fazendo o mesmo procedimento agora para o 2, temos que o 2 é igual a C2 sobre W0x0, integral de x2 a x, de epsilon vezes 1 sobre epsilon ao quadrado vezes 1 menos epsilon, vezes epsilon da epsilon. Isso, os epsilons cortam, com o epsilon ao quadrado, a gente tem C2 sobre epsilon 0 x0, integral de x2 a x, de 1 sobre 1 menos epsilon da epsilon. Essa integral é mais fácil de resolver, então a gente tem que ela é igual a C2 sobre W0x0, ln de 1 menos epsilon de x2 a x, que vai dar C2 sobre x1 x0, ln de 1 menos x2 sobre 1 menos x. Com isso a gente pode, então, encontrar a nossa solução particular usando essa equação. Aplicando o que nós encontramos na equação, vamos ter C1 sobre W0x0 vezes C2 vezes x, vezes ln de x menos 1, x1 menos 1, mais 1 sobre x, menos 1 sobre x1, mais ln de x1 sobre x, mais C2,
W0x0, C1, vezes 1 sobre x, vezes ln de 1 menos x2 dividido por 1 menos x. A gente sabe que a solução geral é a soma da solução particular com a solução homogênea. Substituindo, a gente tem que y de x igual a C1 sobre x mais C2 sobre x mais C2 vezes C1 dividido por W0x0 vezes x ln de x menos 1 sobre x1 menos 1 mais 1 menos x sobre x1 mais ln de x1 sobre x vezes x mais ln de 1 menos x2 sobre 1 menos x dividido por x. E essa é a solução geral da nossa EDO.